como um tubinho preto pode te ajudar a multiplicar as possibilidades do seu guarda-roupa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Tava com saudade de fazer essas mini aulas aqui no YouTube para vocês e hoje eu quero justamente mostrar como que um tubinho preto pode te trazer muitas possibilidades de looks diferentes, tá? No outro dia eu usei um tubinho, eu encontrei o tubinho preto perfeito, eu vou mostrar ele aqui para vocês e eu quero mostrar como que a gente pode multiplicar as possibilidades com o tubinho preto, tá? Para você também se animar de encontrar o seu tubinho preto perfeito, né? Bom, para começar, eu vou mostrar o que eu encontrei que eu amei é um tubinho preto da Insider. Isso não é uma publi, tá? Não estou ganhando nada com isso, só para deixar claro. Mas eu tô realmente apaixonada por esse tubinho preto. Ele é tipo um tactel, ele é um tecido muito levinho, muito levinho. Todo duplo, tá? Todo forrado, então ele não marca. Ele, no meu, ele cai, eu vesti o tamanho P, eu comprei o tamanho P, ficou perfeito em mim. Ele tem um caimento soltinho no corpo, ele abre um pouquinho assim, ele faz o desenho, né, do corpo, ele dá uma ligeira marcada assim na cintura e ele desce assim, abrindo um pouquinho na região do quadril. Eu achei que ele veste muito bem, ele não fica curto, pra mim ele fica no comprimento ideal, enfim. Achei mega confortável. Bolei. No outro dia eu usei ele para sair e fiquei pensando em muitas possibilidades que eu poderia usar esse tubinho preto. E aí o que eu fiz, para eu não ficar aqui experimentando roupa na frente, né, botando um monte de peça aqui por cima, tira, bota, que eu ia perder um tempo danado, eu fiz foto de vários looks diferentes usando esse tubinho preto e hoje eu vou compartilhar aqui com você, tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês poderem ver comigo. Então, esse aqui foi o look que eu usei no outro dia, tá? Isso aqui é uma faixa, tipo uma faixa meio elástica mesmo, uma peça que eu tenho antiga, coringa, e adorei, funcionou super bem com esse tubinho. Vocês podem ver, ele fica soltinho no corpo, ele não fica cavado demais aqui em mim, tá? Mas eu uso em geral um top com sutiã, né, preto, já que aí, tipo, se aparecer um pouquinho não tem problema, e tipo, um modelinho mais top, que aí protege um pouco mais, tá? Mas em mim não ficou muito cavado, não, ele ficou com a cava perfeita. E ele tem um decote levemente canoa também, que eu achei que veste super bem. É, então, aí eu bolei esse look botando um blazer. Esse blazer é um blazer, tipo, meio moderno que eu tenho, que eu raramente uso, inclusive. Aliás, eu usei acho que só uma vez na vida. Acho que eu posso botar ele mais pra jogo, porque ele é bem charmoso. Tem essa modelagem meio oversized, né? Tipo, mais solto embaixo, mas é aquele oversized, assim, de verdade, né? Que ele tá perfeito no meu ombro, ele tá certinho. Ele tem já a manga 3/4, ele não tem uma manga longa. E ao mesmo tempo ele fica com essa vibe meio solta. Botei um cintinho de elástico com essa fivela dourada aqui no meio. E uma sandalinha dourada que fez o link perfeito. Não reparem, tipo, o cabelo, gente, porque eu não me arrumei para fazer essas fotos. Eu só queria multiplicar aí os looks para vocês. Não fiquei me arrumando muito. Aqui eu já usei sem cinto por dentro, o blazer solto e troquei a sandália por um topsider, né? Também curti, com um estilo mais assim, né? Despojado, moderno. Aqui eu já botei um topsider mais moderno, né? Porque ele traz esse contraste, né? Do escuro com claro. E eu botei o cinto de elástico por cima do blazer, que também é uma alternativa interessante. Esse meu blazer, ele não tem botão, tá? Então eu posso, tipo, fechar ele meio transpassado, mas se você tem um blazer mais clássico, que tem botão, também nada impede que você também faça esse transpasse ou que você simplesmente feche os botões normais, tá bom? E pode botar o cinto por cima, sim, mesmo ele tendo botão, tá? Aqui eu botei com essa jaqueta antiga que eu tenho da Adidas, que fica uma vibe mais despojada, né? Achei legal também com um topsider. Aqui eu já fechei a jaqueta toda e, tipo, afofei ela assim pra dentro, sabe? Pra, tipo, ficar assim, parecendo que é um casaco com uma saia. Achei que ficou interessante. É, Aí aqui um outro cinto de elástico que eu tenho, tá vendo? Que é listrado de vermelho com azul marinho. Né? Então dá um colorido no look, é uma possibilidade também com esse mesmo topsider meu aí. Aí aqui eu joguei uma camisa jeans por cima. Então, olha, gente, tipo, como que dá pra você ir, tipo, botando camada e multiplicando, né? Assim, e pensa só em quantas cores poderiam entrar aqui diferentes, né? Quantas possibilidades poderiam entrar aqui. São muitas. Aqui eu já botei o cinto por cima da camisa. Eu prendi o cinto de duas formas diferentes para vocês conseguirem ver a diferença também. Aqui eu deixei a camisa aberta e prendi o cinto. E aqui eu abotoei só os dois botões aqui da cintura e deixei o restante aberto e coloquei o cinto, tá? Então, assim, é uma pequena diferença no efeito
Isso aqui, esse tipo de montagem é interessante, porque apesar de ter o cinto, né, que ele cria uma linha horizontal no corpo, ainda mais um cinto como esse, né, que tem uma cor contrastante, né, uma cor que chama atenção, as linhas verticais da camisa ajudam a dar uma alongada na silhueta. Então, elas dão uma compensada nesse efeito do cinza, do cinto, tá? Então, é uma possibilidade aí que pode ser interessante para quem se incomoda com essa linha horizontal aí na região da cintura. Aqui eu coloquei uma camisa e dei um nozinho, né, na cintura, deixei os botões mais de cima abertos, abotoei só embaixo e dei esse nozinho, também adorei. E assim, pensa, dá pra fazer isso com inúmeras camisas diferentes, com cores diferentes. Camisa sem manga, camisa de manga curta, camisa de manga comprida, arregaçando a manga, deixando a manga alongada. É, dá pra fechar todos os botões e deixar tipo a golinha fechada, botar um colar por cima. Dá pra deixar aberto, como eu deixei. Assim, não tem limite para a criatividade que você consegue usar aqui, né? Essa é uma camisa minha que ela já tem um elástico aqui na cintura, então ela é fácil, ela é bacana porque ela já dá esse efeito afofado, tá? Mas nada impede que você faça isso com uma camisa normal. Você pode, inclusive, dar o nozinho e esconder o nozinho para dentro, se você quiser fazer um look com uma cara um pouco mais arrumada, porque o nozinho sempre traz uma casualidade para o seu look. Então, se você quiser dar uma cara mais arrumada para ele, esconde o nozinho para dentro. É, e aí isso já fica parecendo uma camisa com uma saia, né? Então já muda um pouquinho a cara. Olha que interessante, né? Olha a diferença. Eu vou voltar aqui porque realmente vale a pena. Eu mesma fiquei chocada quando eu vi a diferença. Eu tava com esse mocassim caramelo. Quando eu troco para esse mocassim, que é marrom, preto com branco, né, com off-white, olha que, tipo, como esse contraste, como esse link do branco aqui com o branco aqui, né, é off-white tudo, mas como esse link do claro aqui em cima e embaixo cria uma interessância, né? Esse sapato que é um sapato mais importante, que é um sapato que chama mais atenção, né? Como deixou esse visual mais interessante, né? Para a gente ver como esses pequenos detalhes realmente fazem diferença na hora que a gente está compondo um look. Por isso que é importante experimentar, né? Quando eu olho, eu sei por que está mais interessante. Eu sei que é por conta do contraste, eu sei que é por conta da conexão de cor entre o sapato e a camisa. Isso faz o teu olhar circular, o teu olhar passar, ser levado de cima a baixo, de baixo para cima. Então, isso gera uma interessância, fica agradável aos olhos. É, mas vocês precisam experimentar para ir sentindo onde que ficou mais interessante e onde que ficou menos interessante, né? Não existe certo e errado. Existe o que faz sentido para você naquele dia, né? E então, assim, eu até posso um dia querer estar mais discreta, mais low profile e sair com aquele look do jeito que tá antes. Mas esse daqui tá mais tchan, né? Tá tipo mais interessante. É, então, são detalhes, né, que realmente fazem diferença. E tá aí também a importância da gente ter peças que fazem a diferença no nosso guarda-roupa, né? Esse sapato, esse mocassim é um mocassim que eu sei que ele é especial no meu guarda-roupa. Ele é realmente especial. E ele levanta qualquer look. Esse look com a camisa foi, assim, foi um dos meus preferidos. Tiveram dois looks que foram os meus preferidos. Mas esse da camisa acho que foi o top. Depois, eu vou querer que vocês me contem qual foi o look preferido de vocês. Esse aqui com tênisinho, tênis branco com preto, também curti, mas o mocassim ficou mais especial. Mas o tênisinho também faz esse efeito, né? Como ele tem essa listra branca, dessas listrinhas brancas também, ele também cria uma conexão aí que fica legal. Com a sandália dourada, fica uma pegada mais arrumadinha, né? Também curti. Aí aqui, eu tirei a camisa, coloquei o mesmo cintinho de elástico com a fivela dourada e aí linkei com a sandália dourada, ó. Já fica uma vibe um pouco mais arrumada. Aqui eu coloquei um colete por cima, olha só, mas o colete todo fechado, né? Ele combinou bem também. É mais uma composição que dá para fazer. Aqui eu já deixei o colete aberto com o cinto por dentro dele. Ótimo. Troquei a sandália pelo mocassim. Fica um toque mais moderno, né? Olha só a diferença quando a gente tem esse look, que fica um pouco mais clássico. Esse look já fica um pouco mais moderno. Por quê? Porque esse mocassim, ele traz um toque de modernidade pro look. Aí junta, que tem um mix de cores, né? Aqui também esse colete é um colete quadriculadinho, e aí tem a questão das cores que do sapato também, então isso dá um toquezinho de modernidade, com criatividade também. Aí aqui eu já troquei por um colete preto, então já fica mais discreta, aí o sapato fica sendo a estrela do look.
Aqui eu tirei o cinto, porque eu sei que tem gente que não gosta de cinto, então a gente não é obrigada a ficar marcando a cintura sempre, né? É, e aí é uma possibilidade também, deixar o vestidinho solto e o colete aberto por cima. Fica uma ótima terceira peça. Aqui eu abotoei só o primeiro botão do colete e coloquei um tênis bege, diferente, que traz essa pegada esportiva, né, pro vestido. É, achei, curti. Aqui eu coloquei um cinto meio de zebra. E não amei esse look não, mas é uma possibilidade. São muitas possibilidades. Você poderia botar um cinto colorido também, um cinto estampado, enfim, é só para mostrar as possibilidades que tem. Com esse lenço eu adorei. Olha, então assim, o lenço amarrado assim na cintura, né, em formato de triângulo é super interessante porque ele cria essa diagonal aqui. Linhas diagonais são sempre boas para a gente tipo, enganar o olhar. Então, para quem se incomoda com volume abdominal, com quadril, essa linha diagonal aqui na região do quadril, ela é excelente para dar essa disfarçada na região do quadril, tá? Porque ela confunde o olhar mesmo. Então, pensar em lenços, né, em lenços estampados diferentes que você possa amarrar assim na cintura, fica bem legal. Esse look foi um que eu também amei, com esse tipo um kimono de tricô por cima, né? E eu gostei especialmente dessa mistura do tênis bege com o bege do kimono, né? Listra com listra aqui. Achei que ficou interessante. Deu um toque de criatividade, de descolado. Achei que ficou bem interessante. Aqui é um colete por cima, que eu joguei por cima, assim, um colete grandão, né? Um colete mais oversized, assim, joguei por cima. Aí faz essa conexão também, né, com o sapato, que também é preto e branco, aqui também é preto e branco. Então dá outro lencinho mais discreto, olha, um lenço de rendinha, de tricô também, um lenço de rendinha, todo off-white. Então é um lenço, mas já fica um lenço mais discreto. Com uma camisetão, peguei um camisetão estampado e dei um nozinho do jeito que eu já ensinei pra vocês aqui. É só procurar meu vídeo aqui no canal que tem explicando como é que dá esse nozinho. E com elástico, né? Usando elástico pra não estragar a camiseta. E ficou ótimo. Percebe que até para levar em viagem, né? Fica sendo mais uma possibilidade de uso super bacana para esse vestido. Esse vestido é muito coringa para levar em viagem. Aqui eu coloquei com uma blusa de tule por dentro, gente. Assim, amei. Porque a blusa de tule, eu tenho amado peças em tule. Peças em tule são muito coringas para a gente ter no guarda-roupa. Especialmente para quem, então, para quem pensa num guarda-roupa mais cápsula, num guarda-roupa que seja bem versátil. Peças em tule, elas estão na moda agora, então tá mais fácil de achar. Aproveitem, porque elas são bem coringas para a gente usar por baixo, assim, e olha como fica legal, né? Essa minha, ela ainda vem com uma faixa do mesmo tecido do tule. Então aqui eu amarrei a faixa na cintura, fica mais uma possibilidade, né? E aqui eu amarrei a faixa no pescoço, que também fica mais uma possibilidade interessante. E essas eram opções. Então, assim, só para vocês perceberem como, é claro que isso aqui não tem a pretensão, né, de esgotar todas as possibilidades de looks que a gente pode montar com um tubinho preto. É só para abrir a mente, abrir a criatividade aí de vocês, plantar a sementinha e você começar a exercitar esse olhar para pensar em possibilidades que você pode montar dentro do seu guarda-roupa, tá? Vou só mostrar mais uma questão aqui desse vestido que é legal. Ó, além desse, o tecido dele é muito levinho, tá? E o legal é que aqui, ó, ele é todo duplo nessa parte aqui. Ele tem também detalhes que são importantes, tá? Da gente ver. Ele tem essa costura aqui, ó, na região do busto, que faz o caimento nessa pence pequenininha aqui na região do busto, né? Aqui, ó, de um lado e do outro. Ele tem isso aqui chama pence, tá? E isso aqui faz o caimento ficar legal no corpo, tá? Porque dá espaço, né, para o busto entrar sem ficar repuxando. Então, isso é um detalhe interessante. E ele tem tanto as costuras na lateral, como ele tem uma outra costura atrás também. E o forro, ele é preso em cima, o forro é preso no tecido, mas na parte de baixo, o forro cai solto. E ele é um pouco mais curto do que o vestido por fora. E isso é muito importante, tá? Porque quando o forro acaba no mesmo comprimento do vestido, tende a ficar aparecendo por baixo. Isso não é legal, não é um bom acabamento. O bom acabamento é que o forro termine um pouco antes do tecido do vestido, do tecido de fora, tá? Esse é o acabamento ideal, tá? Que é um acabamento de melhor qualidade.
tá bom? E então, isso é super importante. E olha como ele é limpo por dentro, olha só. A gente não vê costura. Justamente, a gente não vê costura, que eu quero dizer. Não vê as linhas, sabe? O acabamento é limpo por dentro. Isso aqui é o avesso do vestido. E é um acabamento todo limpinho por dentro. Isso que é muito legal. Só que por baixo do forro é que você vê a costura, né? O overlock do tecido, mas é só por baixo do forro, né? E entre o forro entre o tecido e o forro, que eu quero dizer, né? Entre o tecido e o forro, tá? Entre uma coisa e outra. E esse acabamento não fica encostando em você, porque ele fica justamente entre o tecido de fora e o forro. Tá? Então, isso realmente é um vestido bem acabado, apesar de não ser um vestido chique, né? Ele é de tactel, mas ele consegue fazer essa vista. Ele é um tecido, ele é um vestido de qualidade, mesmo não sendo um vestido assim de um material nobre, né? E ele é versátil, porque a verdade é que na hora que a gente está usando, não dá muito para perceber que é um material mais esportivo. Então, ele acaba sendo muito versátil. Você pode usar ele desde um chinelo, uma Birken, com uma Havaiana, enfim, o que você quiser, até um salto alto, que vai funcionar, tá? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje nessa mini aulinha. Eu queria muito passar esse conteúdo para vocês. Estava com saudade de gravar esses vídeos aqui. Espero conseguir ser mais presente agora. Para quem quiser ajuda em escolher o tubinho preto ideal, quiser a minha ajuda, né, para montar looks diferentes, sabe que tem o Lulu Club, a minha comunidade. Quem é Lulu e está assistindo esse vídeo, me chama lá, que eu vou estar à disposição para ajudar. E quem também quiser entrar em contato para saber seja como funciona o Lulu, seja para como poderia funcionar uma consultoria individual, entre em contato que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Tá bom? De qualquer forma, eu vou deixar o link do Lulu Club na descrição desse episódio. E um beijo, até a próxima.